A desnuclearização do Irã está indo muito bem. Eles tiveram reuniões muito boas e vamos ver o que acontece. Nós os atingimos com força por 3 noites seguidas, como você sabe. Mas estamos nos dando muito bem. Então eu chamo isso de desnuclearização. Então é isso que eu chamo de desnuclearização. Eu achei que a gente estava no memorando de entendimento para chegar a um fim negociado de uma guerra que nós mesmos começamos contra o Irã. Mas olha só, parece que é só uma desnuclearização, que é exatamente onde a gente estava antes de começar a guerra. Não sei. A gente vai tentar entender o que realmente quer alcançar aqui, o que dá para alcançar e o que os iranianos estão pensando sobre tudo isso. E hoje está de volta com a gente o Glenn Giesen, professor de ciência política e apresentador do ótimo canal do Glenn Giesen no YouTube. Glenn, seja bem-vindo ao programa, antes de tudo. Mas poxa, o que você acha disso? Isso foi ontem à noite. Olha, é confuso, mas eu realmente acho que isso faz parte do problema. A falta de uma estratégia. Exatamente o que os Estados Unidos estão fazendo aqui. Estão tentando acabar com a guerra? Se estão tentando acabar com a guerra, isso significa que vão se retirar? Estão fazendo isso por meio de um memorando de entendimento? Ou é só uma forma de abrir um pouco os mercados para aliviar alguma pressão? Quer dizer, é difícil saber. Mas, de novo, eles acabaram de assinar esse memorando de entendimento e os pontos que o Trump vem defendendo não batem com ele. Na verdade, atacar o Irã não bate com ele. Então, no fim das contas, eu acho muito perigoso para os Estados Unidos fazerem a própria diplomacia parecer tão sem propósito. Ou seja, ninguém vai mais confiar em nenhum acordo que for assinado. E isso é um grande problema, muito ruim também para os Estados Unidos. Mas, de novo, o meu palpite vale tanto quanto o seu. Agora ele está desnuclearizando o Irã. Tá bem difícil de acompanhar. E eu acho que parte do problema é que ele fala para públicos muito diferentes. Ele sempre assume aquela postura de homem forte que resolve tudo pela força. Todos os antecessores dele eram simplesmente fracos, por isso não conseguiram fazer o que ele está fazendo. Então o fato de que ele vai ter que aceitar uma paz humilhante, ele não vai fazer isso. Mas também não existe uma boa opção militar no momento. Então eu acho que a situação está meio travada. E sim, o governo pode estar fragmentado também. E a gente vai ver uma prova disso aqui no instante. Mas vamos ficar um pouco no que ele disse ali, porque, veja, ele fala, estamos no processo de desnuclearização. É por isso que estou aqui. Mas como isso está acontecendo, de fato? Quer dizer, dá para ver como isso soa para o público americano, para a base dele, o pessoal do MAGA e tudo mais. Mas como isso é visto na Europa, quando as pessoas ouvem ele dizer isso? Porque era óbvio que não existia nenhum programa de armas nucleares. A nossa inteligência confirmou isso. Muita gente na Europa confirmou isso. Os iranianos repetiram várias vezes que sim. E depois que a gente começou essa guerra, dissemos, e não só nós. O próprio Trump disse, o próprio Trump falou, bem, a Operação Martelo da Meia-Noite, no ano passado, destruiu completamente todas essas instalações e elas ainda estão enterradas no subsolo. Ninguém desenterrou nada, e por aí vai. Então como é que se concilia ele dizer, por um lado, que tudo já tinha sido destruído, e por outro, que estamos no processo de desnuclearizar algo que eles nem tinham? Como é que as pessoas explicam essa contradição? Bom, você continua tentando encontrar algum motivo ou alguma coerência? Você tem 2 doutorados, cara. É por isso que eu tô contando com você. Eu acho que você não vai encontrar isso, não. De novo, foi o que ele disse lá na guerra, em junho, que o potencial nuclear tinha sido completamente destruído. E aí, de repente, passamos disso para precisamos atacar mais uma vez para garantir que pegamos tudo. E até agora, sim, eles continuam falando em destruir algo que, segundo eles mesmos, já teria sido destruído. Mas esse é o problema com o Trump.
porque para poder se afastar depois da Guerra de Junho, ele precisou declarar uma vitória total. E foi exatamente o que ele fez. Só que, claro, tem umas brechas nessa narrativa, porque as histórias dele não batem com a realidade. E agora existe esse problema de que toda a desnuclearização deveria ter sido alcançada. Não deu para conseguir isso pela força militar. Nem uma vez, nem duas. Então a ideia era alcançar isso pela diplomacia. Mas os iranianos não aceitaram o que ele está mencionando. E como você disse, nunca houve nenhum programa nuclear, nenhum programa de armas nucleares. Então é bem difícil entender exatamente ao que ele está se referindo. Mas não. De novo, eu acho que ele está só repetindo slogans, algo para agradar a base, algo que pareça que ele ainda está vencendo. Mas fora isso, eu não vejo muito sentido em nada disso. Deixa eu te perguntar isso sob uma perspectiva europeia. Agora, os líderes europeus também não são exatamente exemplos de virtude. Eles foram bem pouco consistentes ou honestos em várias questões. Mas ainda assim, dá para imaginar que há pessoas inteligentes do lado deles. Como é que eles vão conseguir formular políticas que se coordenem e cooperem com os Estados Unidos, se o presidente Trump, depois dessa fase de bombardeios até agora, está tentando alcançar algo que, na verdade, já tinha sido alcançado? Então alguém poderia dizer, ok, pronto, acabou o jogo, porque vocês conseguiram o que queriam. Eles não tinham isso, continuam sem ter. Então terminamos aqui, mas não, ainda não terminamos. Então como a Europa reage a essas coisas? Quando você vê manchetes, por exemplo, como essa aqui, dizendo que o Trump comentou com Mark Rutte há alguns dias que se sente decepcionado com os países da OTAN porque eles não fizeram o que ele queria. Participar de uma guerra inútil, Amitsoterahautas Tsunamius e Sindstuits por isso. Como é que expõem isso? Olha, existe preocupação simplesmente porque eles não concordam com essa avaliação. Eles dizem que a OTAN é uma aliança defensiva, mas isso também não é bem verdade. Não foi uma aliança defensiva quando atacou a Iugoslávia. Também não foi defensiva quando atacou a Líbia. E com certeza não é defensiva no que está fazendo agora nessa guerra contra a Rússia. Então não. Mas de modo geral, os europeus ligaram toda a segurança deles à OTAN. Ou seja, os Estados Unidos têm sido o principal provedor de segurança na Europa nos últimos 80 anos. Por isso há tanta preocupação sempre que os Estados Unidos falam em recuar ou reduzir o compromisso com a OTAN. E foi por isso que quando Trump disse que ficou decepcionado com a OTAN, o secretário-geral da aliança, Mark Rutte, reagiu imediatamente e fez questão de dizer que sim, eles contribuíram. Os italianos, por exemplo, permitiram, acho que os Estados Unidos fizessem 500 voos pelas bases aéreas deles na Itália. Então os europeus também contribuíram para a guerra contra o Irã. De novo, isso é uma admissão de cumplicidade, o que os iranianos não gostaram nem um pouco. Então não, no geral eles não sabem o que fazer. Acho que a esperança é simplesmente aguentar o Trump até aparecer alguém novo. E aí eles pensam que tudo vai voltar a ser como na época do Biden. Mas eles não percebem que o mundo já mudou. E como você disse, também não existe nenhum bastião de virtude nisso tudo. Quer dizer, quando Israel atacou lá em junho do ano passado, tinha gente como o Mers dizendo, bom, os israelenses estão fazendo o trabalho sujo por nós. Quando os Estados Unidos atacaram de novo em fevereiro, e depois mais uma vez, Mers se colocou como o principal apoiador dos Estados Unidos nessa guerra na Europa. E aí, claro, quando as coisas começaram a dar errado, eles começaram a redescobrir, digamos assim, a própria virtude e a própria força. Descobriram algo chamado direito internacional e, de repente, passaram a ser críticos. Então, não há princípios, nem moral, nem nada desse tipo guiando o comportamento deles. É só cálculo. E também, muito pânico acontecendo. Em certo momento, eles chegaram a dizer que durante as negociações com o Irã, quando os europeus nem sabiam o que estava no memorando,
apoiaram totalmente a posição dos Estados Unidos, mesmo sem saber do que se tratava. E isso meio que resume bem a Europa, já parece um tipo de síndrome de Estocolmo. Eles ficaram tão dependentes dos Estados Unidos por tantas décadas que agora basicamente aceitam qualquer tipo de abuso. Mas, ainda assim, não existe uma estratégia clara. Na verdade, acho que foi, sim, talvez a Kaja Kallas, a chefe de política externa da União Europeia, que comentou que com tantas mudanças acontecendo no Oriente Médio, eles simplesmente não têm uma estratégia. Então, a ideia é esperar para ver onde as peças vão cair e só depois montar uma estratégia quando souberem o que está acontecendo. Ou seja, não é um grande momento para os estadistas da Europa. Cara, e esse é o seu chefe de política para a União Europeia, fazendo uma admissão bem incomum. É até um pouco refrescante ouvir isso dito em voz alta, em vez de fingir. Só um pouco, claro. Eu quero entrar na questão que você mencionou sobre a possível fragmentação, até dentro da própria administração. Mas antes disso, porque isso afeta tudo, eu quero dar uma olhada rápida na política em relação ao Irã. Então, obviamente, eles não queriam guerra no começo. Fizeram tudo o que podiam. Na verdade, estavam dispostos a aceitar uma concessão negociada significativa antes dessa guerra. Agora, depois, é claro, estão dizendo, pois é, agora que estamos no controle, temos a vantagem e a flexibilidade com o Estreito de Hormuz e tudo mais. Mas eles também têm outros problemas por cima disso. Então, enquanto tudo isso está acontecendo, eles ainda dizem, nós não vamos ter uma arma nuclear, porque essa tem sido a política deles desde 2003. Então, para eles, essa parte é fácil. Mas como é que isso vai se resolver? E aí está o problema maior, especialmente por causa de duas grandes questões. A primeira é o Líbano, e a segunda é o controle do Estreito de Hormuz depois que esse período terminar. E nessas duas questões, eu acho que o Irã não está num clima muito disposto a ceder. Na verdade, há até a possibilidade de voltar à guerra se a gente não, entre aspas, conseguir o que quer, como muitos dentro do governo têm dito. O professor Morandi, que eu sei que é amigo nosso e já participou dos nossos programas, tuitou sobre isso hoje mesmo. Na verdade, ele disse que o Irã está se posicionando rapidamente para qualquer cenário em todo o país. Está ampliando suas instalações subterrâneas, e isso é importante. Expandindo enquanto, ao mesmo tempo, aumenta suas capacidades ofensivas de mísseis e drones, tanto em terra quanto no mar, junto com sua infraestrutura de defesa. Então dá para argumentar, de forma bem convincente, que foram justamente essas instalações subterrâneas e o uso de drones e mísseis que permitiram ao Irã resistir a tudo que os Estados Unidos e Israel lançaram contra ele, e que o mantém com aquele controle firme sobre o Estreito de Hormuz. Se agora eles estão ampliando tudo isso, existe alguma chance de a gente voltar a uma guerra mais para frente para terminar o que ficou pendente? Bom, eu acho que o que os iranianos estão fazendo é tornar a opção militar ainda menos viável para os Estados Unidos, porque eles percebem que os Estados Unidos estão numa situação complicada agora. Quer dizer, o Trump tem basicamente um memorando de entendimento na frente dele que foi assinado, mas que ele não consegue realmente colocar em prática. Ele não vai dar 300 bilhões de dólares para o Irã. Ele não vai normalizar as relações com o Irã. Então é muito improvável que isso realmente avance. De novo, é um grande passo. Pode ser benéfico para o Irã o fato de ter sido assinado. Mostra que o país alcançou uma nova posição mais elevada. Mas, no geral, eu acho que eles entendem que isso é principalmente para ganhar tempo. Essa também foi a experiência dos russos. Ou seja, você assina um acordo de paz, ganha um tempo para se reorganizar, se reagrupar e possivelmente atacar de novo. Eu não acho que algo tenha mudado de forma fundamental. Não é como se o Trump agora aceitasse viver ao lado do Irã como um igual. Eu acho que ainda existe um objetivo hegemônico aqui, ou seja,
eliminar esse adversário-chave no Oriente Médio. De novo, o Vance até deu uma entrevista em que sugeria que, bom, esse memorando de entendimento é algo positivo, alivia a pressão sobre os mercados globais, a gente recebe um pouco de petróleo circulando. Quer dizer, são argumentos razoáveis, mas são argumentos a favor de um cessar-fogo temporário, não de uma paz real. E, de fato, pela própria experiência deles, os iranianos assinaram o JCPOA dentro desse tipo de acordo. Eles disseram que os Estados Unidos não cumpriram de fato com seus compromissos e depois simplesmente se afastaram disso. Esse é o lado americano. E aí, claro, houve duas negociações que foram usadas apenas para fazer os iranianos baixarem a guarda para que os Estados Unidos pudessem lançar um ataque surpresa. E claro, eles também olham para a Rússia. Aconteceu o mesmo com o Acordo de Minsk e depois com a reunião no Alasca. Então, parece que toda vez que a diplomacia é apresentada como o caminho para resolver conflitos, na verdade, é só uma forma de administrar o conflito. Ou seja, colocar uma pausa temporária. Então, de novo, eu não tenho nenhuma informação sobre até que ponto o Irã está ampliando sua infraestrutura militar. É bem possível que seja verdade, mas mais uma vez eu não teria nenhuma informação sobre isso. Mas eu acho que eles também olham para os Estados Unidos com certa preocupação. Quer dizer, talvez os Estados Unidos concluam que não dá para eliminar o Irã agora, mas que seria melhor preparar o terreno, deixar o campo de batalha mais favorável. Então colocam a guerra em pausa e terminam primeiro o que começaram no Líbano, ou seja, eliminar o Hezbollah, e depois talvez o Iraque também. Colocar pressão no governo de lá para se livrar de grupos e terroristas pró-Irã. De novo, a ideia seria moldar a região de um jeito mais favorável para os Estados Unidos, se preparando para o próximo ataque. Então eu acho que é isso que os iranianos provavelmente percebem, que isso não é paz. Mas, se houver uma pausa temporária, eles também aproveitariam essa oportunidade para se preparar para a próxima guerra. E com certeza, obviamente, o Irã já não tem mais nenhuma dúvida sobre isso. E eu acho que eles têm total consciência. Quer dizer, seria tolice não esperar exatamente isso. Ficaria surpreso se não acontecesse, mas certamente eles esperam que aconteça. Agora, tem outra questão que está mexendo com o lado iraniano. Eu queria saber sua opinião sobre como isso pode afetar até mesmo a tentativa de conseguir, nem que seja no papel, um acordo como resultado desse memorando de entendimento aqui. E o fato é que no Ocidente, a gente quase não pensa nisso. Na verdade, a gente nem pensa mesmo. Mas o ponto é que tudo isso começou não só com a morte de 185 crianças, meninas e professoras naquela escola, mas também com o assassinato do principal líder deles, logo no primeiro dia. E embora a gente não pense nessas duas coisas, ambas são extremamente marcantes para o povo iraniano e para o governo deles, quando se trata de decidir como vão resolver essa situação. Foi assim que o principal diplomata, o chefe das negociações, Ghalibaf, explicou isso na televisão iraniana. Olha, se você parar para pensar, não é nada tão complicado. O que o nosso imã pede é a liberdade de Quds. A gente precisa preservar o território do Líbano. E isso não dá para fazer só com um slogan cheio de sangue. Tem que ser com força. Porque o nosso inimigo não entende outra linguagem além da linguagem do poder. Então ele está dizendo que a gente não entende nada além da linguagem da força e que eles vão vingar o sangue dos mártires. E ele disse, de forma bem clara, que vão manter o controle sobre o Líbano, que é o ponto número 1 do memorando. Só que o ponto número 1 do memorando dizia que Israel teria que encerrar a guerra e, pelo que entendi, se retirar. Mas eles estão dizendo que querem manter aquilo. Israel também está dizendo que vai manter aquilo. E tem sido bem enfáticos nisso, tanto no nível do Netanyahu quanto no das forças de defesa de Israel. Então, como é que a gente concilia isso? Não, e, bom, eu tenho que dizer que os israelenses jogaram muito bem
ou melhor, foi uma jogada bem feita ao fazerem esse acordo com o governo libanês. Porque veja, eles não só colocaram o Líbano numa situação que pode levar a uma guerra civil, como também criaram um cenário em que o exército libanês, em vez de defender o sul do país, pode acabar sendo usado contra os inimigos de Israel, ou seja, o Hezbollah e outros grupos que os apoiam. Então sim, foi algo feito com bastante esperteza. Foi uma boa jogada, não do ponto de vista moral ou ético, mas estratégica. Mas não, eu acho que isso não muda nada. Eles não vão se render. Do Líbano para Israel, de qualquer forma. Então, de novo, esse também foi o primeiro ponto do memorando de entendimento. A ideia de que a soberania do Líbano deve ser respeitada. Mas, sobre a linguagem, eu acho que houve alguns comentários do Vance ou de outras pessoas do governo dizendo que, quando se reuniram com os iranianos, eles ainda estavam meio hostis em relação aos Estados Unidos. Mas isso aqui não é um jogo de computador. O país deles foi realmente bombardeado e houve muita morte e destruição. Quer dizer, se forem americanos, eles lembram dos ataques de 11 de setembro e de como aquilo mexeu com as emoções das pessoas. Imagina o país inteiro sendo bombardeado até certo ponto. 185 meninas de escola sendo massacradas. É algo que gera muita revolta. E, de novo, a gente não sabe se é isso que realmente motiva a liderança política ou se eles só estão falando sobre o assunto porque sabem que a população está com raiva. Mas, de qualquer forma, vai ser muito... Eu diria que eles vão continuar sendo tão flexíveis no futuro quanto estão sendo agora. Porque é bom lembrar que os iranianos também têm os seus falcões. E esses principais falcões, o que eles diziam? Por que se opuseram ao memorando de entendimento, os falcões iranianos? Porque diziam que não havia chance de os americanos realmente colocarem isso em prática. Eles vão simplesmente aproveitar a pausa para se reorganizar e atacar de novo. E por que a gente aceitaria isso? Agora estamos numa posição mais forte. Então por que dar esse tempo para eles respirarem, se reagruparem e atacarem? E agora, basicamente, os mais radicais vão sair muito fortalecidos. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Eles vão acabar tendo razão. As pessoas que falam em paz e diplomacia vão ser vistas como erradas. De novo, há muitas semelhanças com a guerra contra a Rússia. Porque é isso que os europeus vivem dizendo. Precisamos de um cessar-fogo, precisamos de um cessar-fogo. Mas todo mundo sabe que isso não vai ser usado para negociar. Vai ser usado para armar a Ucrânia e prolongar a guerra. Todo mundo sabe disso. Eu acho que esse é o raciocínio dentro do Irã, mas a gente precisa pensar, o que acontece depois? Qual é a consequência disso? É um pouco como nos bombardeios. Quando mataram Khamenei e o filho assumiu, ele não tem as mesmas restrições em relação às armas nucleares. E provavelmente carrega mais raiva no coração depois da morte da mãe e do pai. Acho que também foi a esposa ou a filha dele, se não me engano. Boa parte da família dele foi morta nesses ataques. O país foi bombardeado, então vai ser muito difícil voltar a ser como era antes. E isso é algo que costuma acontecer em tempos de guerra. As partes mais radicais da sociedade acabam ganhando força. E eu não acho que o Irã vá ser uma exceção a essa regra. Você mencionou há pouco algumas coisas que o vice-presidente Vance disse sobre o memorando de entendimento e como isso se conecta exatamente com o que você estava dizendo do ponto de vista mais intervencionista no caso do Irã. Eu vou reproduzir esse trecho caso alguém não tenha visto, mas peço que ouçam com um olhar diferente. O J.D. Vance fez várias declarações ontem. Ele fez um discurso e também deu uma entrevista. Eu vou mostrar alguns trechos disso, porque há uma combinação interessante no que ele diz. Por um lado, como você comentou no começo do programa, parece que pode haver até um conflito dentro do governo, talvez até entre o presidente e o vice-presidente, sobre qual é a estratégia de saída, o que exatamente se quer alcançar. Porque o J.D. Vance, nesse ponto, vai meio que mudar as condições externas de como sair dessa situação. Mas também, há alguns problemas no que ele fala.
Aqui vai um deles. Also some problems with what he says. Here's one of them. What the president has told us to do is use this MOU. O que o presidente nos pediu para fazer é usar esse memorando de entendimento para, de certa forma, reabastecer a economia mundial de petróleo, recompor alguns estoques e depois ver como as coisas se desenrolam. Se os iranianos estiverem dispostos a assumir os compromissos que queremos que eles assumam, e se estiverem dispostos a sustentar isso com metas verificáveis, então a gente vai mudar o nosso relacionamento com o Irã. Agora, se eles não fizerem isso, nada realmente muda, além do que já conquistamos com a campanha militar, o que já é bastante. Already accomplished from the military campaign, which is a lot. Now, interesting, and there is what he didn't say. Agora, o interessante é o que ele não disse, tanto quanto o que ele disse. A primeira parte, eu acho que acabou dando força para o lado mais belicista do Irã, porque eles disseram, olha, esse memorando de entendimento não era para chegar a um acordo, era só para reabastecer os estoques de petróleo, porque isso era um problema real para o Ocidente. Agora eles vão fazer isso, vão ver o que acontece. O Vance disse algo diferente aqui do que o Trump e alguns outros mais belicistas do lado americano vinham dizendo, que era, se eles não fizerem o que a gente quer, os falcões dizem que voltamos a bombardear e terminamos o trabalho e por aí vai. Mas o Vance disse, e se eles não fizerem, bom, a gente já conseguiu algumas coisas mesmo assim, dando a entender que poderíamos simplesmente sair de cena. Como você interpreta isso? Implying we could just walk away. How do you read that? Well, that's what I meant. I don't think there's a clear strategy in place. Bom, era isso que eu quis dizer. Eu não acho que exista uma estratégia clara em andamento. Se você perguntar para o Trump, qual é o plano aqui? Se ele não conseguir um acordo com os iranianos, será que vai bombardear de novo? Ou simplesmente vai encerrar o assunto, dizendo que destruiu tanto no Irã, que toda essa morte e destruição representam uma vitória? Então eu acho que eles ainda não decidiram de verdade. E isso também reflete algumas divisões dentro do governo. De novo, o movimento MAGA, o América em primeiro lugar, acho que isso ficou muito dividido por causa dessa guerra. E, na verdade, por causa de todas as guerras, porque os Estados Unidos não deveriam mais se envolver nessas guerras de mudança de regime. E eu acho que o Vance claramente faz parte mais do grupo dos verdadeiros América em primeiro lugar, aqueles que queriam acabar com a guerra, que não queriam colocar Israel acima dos Estados Unidos. Who didn't want to put Israel ahead of the United States. And you saw this with the attacks. E você viu isso nos ataques ao Iêmen. Foi no começo do ano passado. Mas mesmo assim, ele foi o que menos se importou com isso. Ele acreditava que essa não era uma responsabilidade dos Estados Unidos, que os europeus poderiam fazer isso se quisessem. Ele tem sido mais crítico em relação à continuidade do envolvimento americano na guerra por procuração na Ucrânia, e também foi mais cauteloso em relação à guerra contra o Irã. Então, eu acho que sim, muitos deles provavelmente estão empurrando nessa direção. E é por isso que quando Trump endureceu o discurso contra Israel, Vance e outros viram uma oportunidade de criar um certo distanciamento entre os Estados Unidos e Israel. Assim, os Estados Unidos teriam um pouco mais de espaço para agir, sem precisar alinhar suas políticas o tempo todo com as de Israel. Então, não, eu acho que está bem claro que existem divisões, mas isso já era de se esperar. Do jeito que eu entendo, o Vance e essa linha do América em primeiro lugar representam basicamente os grupos que reconhecem que o mundo mudou. A distribuição de poder deixou de ser de uma primazia global e passou a ser multipolar. E eles estão tentando traçar o melhor caminho possível para os Estados Unidos dentro dessa nova realidade. Aí tem a versão mais agressiva do América em primeiro lugar, que defende que se a gente simplesmente destruir os rivais, os Estados Unidos voltam a ser dominantes. E isso também é, de certa forma, América em primeiro lugar. Então são visões bem diferentes. Mas, de novo, mesmo os mais moderados, se quiser colocar o Vance nesse grupo, ainda fazem esse argumento. Olha, a gente assina, ganha uma pausa, abre um pouco os mercados, deixa passar um pouco de petróleo. No fim das contas, isso vai ser bom para a gente. Como você disse, dá para imaginar como isso repercute no Irã.
Porque nem é preciso uma propaganda elaborada vinda de lá, quando a própria liderança dos Estados Unidos se oferece de bandeja. É só aproveitar, reforçar o que eles mesmos estão dizendo, e pronto. É tudo o que precisam. That's all you need. That's certainly how it's working out so far. Por enquanto, parece que está sendo assim mesmo. Vance, eu vou te mostrar aqui alguns trechos em que ele realmente parece aproveitar a chance para, se não se distanciar completamente, pelo menos criar um certo espaço entre ele e aquela versão mais agressiva do América em primeiro lugar, aquela de destruir todo mundo de quem você não gosta. E ele te critica de forma bem direta, tentando criar, eu diria, uma certa divisão e resistência. Nesse aqui, ele é um pouco mais, digamos, diplomático, quando fala algo como, ei, sobre esses falcões da guerra. What's happening right now is he's letting those options play out. O que está acontecendo agora é que ele está deixando essas opções se desenrolarem num ambiente onde há bem menos pressão sobre a economia global de energia. A minha maior frustração com os críticos de direita em relação ao que fizemos nos últimos meses no Irã é que eles não percebem o quanto estavam perdendo completamente o argumento político por causa do que estava acontecendo nos mercados de energia do mundo. Então, o que o presidente dos Estados Unidos fez, e aqui estamos falando dos críticos que querem ver mais bombas caindo, é o seguinte: a atitude deles é simplesmente solta bomba, sem conseguir explicar direito com que objetivo. O que o presidente está dizendo é: eu estou disposto a usar força, e já mostrou claramente que está disposto a fazer isso, mas só se isso servir a um propósito. O que ele está fazendo agora é aliviar bastante a pressão sobre a economia mundial, especialmente sobre o setor de energia, sem abrir mão de nenhuma das conquistas que teve e mantendo várias opções em aberto. Eu acho que esse é um ponto muito positivo para a gente estar. E claro que dá para questionar essa parte final sobre todos esses ganhos que a gente aparentemente conquistou aqui. Mas ele não está errado quando diz que houve uma pressão econômica que forçou essa situação. Na verdade, uma das coisas que o presidente Trump mencionou quando assinou o memorando de entendimento, e isso foi citado aqui primeiro pelo Chris Martinson, foi o seguinte: se a gente fizer uma redução responsável da nossa reserva estratégica de petróleo, e isso foi há uns 2 dias, os Estados Unidos teriam até o dia 4 de outubro antes de ficarem sem petróleo. Agora, se forem respeitados os mínimos exigidos pelo Departamento de Guerra, que reserva 243 milhões de barris só para o uso militar, então no ritmo atual, a gente só teria até o dia 10 de julho, ou seja, daqui a 10 dias. Isso mostra que existe uma pressão enorme sobre nós para fazer a diferença agora, para mudar as coisas aqui. E esse é um argumento muito legítimo contra os defensores da guerra, como Mike Pompeo, Jack Keane, o general Kellogg. Eles dizem, vamos voltar, precisamos retomar o Estreito de Hormuz. Mas eles não têm nenhum plano para isso. Como é que isso soa para você? Como alguém do mundo ocidental, do lado europeu, quando ouve essas pessoas ainda dizendo, até hoje, que precisamos voltar e terminar o trabalho? Sendo que da primeira vez não conseguimos, mesmo tendo todas as vantagens possíveis. Olha, eu acho que é só mais do mesmo. A gente já viu isso acontecer muitas vezes ao longo das décadas. Foi o que disseram também no Afeganistão. Vamos dar mais um tempo para as nossas tropas e elas vão terminar o trabalho. E aí acabam encobrindo as fraquezas. Mas no fundo não havia um caminho claro para a vitória, e mesmo assim continuaram por 20 anos. O mesmo aconteceu no Iraque. Não havia uma boa estratégia para vencer, então seguiram em frente. E no fim das contas, tudo termina com uma decisão muito dolorosa, porque a única forma de encerrar isso é simplesmente ir embora. Essa foi, aliás, a experiência do Vietnã também. Então não, eu não acho que eles tenham uma boa solução. É só aquela ideia de continuar bombardeando, porque não podem se dar ao luxo de recuar. Eu entendo porque o resultado disso não é o ideal. Na verdade, isso nem chega a ser um retorno ao que era antes. O status quo acabou.
Isso vai elevar bastante a posição do Irã no Oriente Médio. Se o país mantiver o controle do Estreito de Hormuz, isso se torna uma enorme fonte de influência, e muitos dos países do Golfo vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Então, o papel dos Estados Unidos na região pode ser bastante reduzido por causa disso. Eu entendo por que isso não é atraente, e por isso eles não querem. Mas se você vai entrar em guerra com um país grande como o Irã, é preciso ter uma estratégia clara. O que exatamente se espera alcançar? Como se pretende fazer isso? E como você disse, eu ainda não vi nenhum plano. Enquanto isso pode causar muita dor econômica se eles continuarem com essa estratégia. Mas, como em qualquer outro conflito, é preciso avaliar o adversário. Até que ponto ele representa uma ameaça? Normalmente a gente faz essa avaliação olhando para as intenções e as capacidades dele. E acho que dá para fazer o mesmo raciocínio para entender por que não dá para derrotar os iranianos. Primeiro, o principal problema é manter o Estreito de Hormuz aberto. Exatamente como isso seria feito? Mesmo que consigam mantê-lo aberto por um dia, o que acontece no dia seguinte? Eles podem fechar de novo. Muitas das armas são de produção barata. São drones baratos. O estreito é muito estreito, é fácil bloqueá-lo com armas simples. Dá para aparecer com navios grandes e forçar a passagem de 1 ou 2 petroleiros, mas aí se gasta um monte de mísseis interceptadores caríssimos para derrubar drones baratinhos. E isso não é sustentável. Mas de novo você faz a pergunta, o que acontece amanhã? Isso não faz o menor sentido. Então não há muito que se possa fazer para realmente enfraquecer as capacidades do Irã. Também porque as instalações de produção não são grandes fábricas que possam ser bombardeadas. Por causa da tecnologia e da produção relativamente simples, tudo pode ser bastante descentralizado, ou seja, não dá para eliminar de fato essas capacidades. Além disso, os iranianos têm um enorme estoque, e isso é algo contra o qual não há muito o que fazer. A gente pode se gabar o dia inteiro dizendo que eles não têm marinha nem força aérea, ou que destruímos tudo, mas mesmo que isso fosse verdade, eles não precisam de uma grande marinha ou força aérea para fechar o Estreito de Hormuz. E o segundo ponto, além das capacidades, seria a intenção. E essa também é uma área que eu acho que eles subestimaram. A ideia de que se a gente causar morte e destruição suficientes aos iranianos, eles vão basicamente se render. Bom, eu acho que isso ignora o fato de que para eles essa é uma ameaça existencial. Eles sabem que não é só o governo que está em risco, mas o próprio Irã pode ser destruído. Pode ser dividido, pode virar outra Líbia, outra Síria, ou algo parecido com o que a gente tem feito naquela região. Então, sendo uma ameaça existencial, os iranianos estão dispostos a suportar muita dor para garantir que não percam essa guerra. E com essas capacidades baratas, fáceis de produzir, descentralizadas, e com essa disposição de aguentar sofrimento, como exatamente alguém pretende derrotar o Irã? Eu acho que essa é uma pergunta legítima e deveria ser respondida antes de comprometer os Estados Unidos com o que provavelmente seria mais um desastre. Se eu pudesse só acrescentar uma coisa aí, o Irã não só tem a capacidade de suportar muita dor, como também tem a capacidade de causar muita dor. E a gente já sentiu isso na pele. Eu não entendo por que essas pessoas continuam esquecendo disso. Só dá para especular. Teve uma ou duas outras coisas que o vice-presidente Vance disse que eu acho que valem a pena discutir aqui. Uma delas foi boa, e vai um pouco além, falando sobre esses que defendem bombardear primeiro. A outra nem tanto, mas vamos à parte boa. O que eu percebo sobre as pessoas que estão criticando o governo por negociar é que são exatamente as mesmas que, por exemplo, nos incentivaram a ir um pouco mais longe e jogar mais algumas bombas em lugares como o Afeganistão. Mas, de novo, se a gente olhar para os erros que foram cometidos, essas mesmas pessoas se recusaram a dizer, afinal, por que estávamos jogando bombas?
Agora, ele está meio que pegando o seu raciocínio ali, voltando para o exemplo do Afeganistão e trazendo isso de forma bem válida. E ele está falando na frente das tropas, então vai encontrar um público receptivo, gente que viveu isso na linha de frente, como eu vivi quando estava na ativa. Acho que eles vão reagir bem a isso. E ele fez uma pergunta muito pertinente. Aquilo não funcionou naquela época. Por que você acha que vai funcionar agora? A diferença nesse caso é que, diferente do Afeganistão, onde o Talibã só conseguia colocar bombas nas estradas ou dificultar a vida das pessoas, esses caras agora conseguem lançar mísseis ofensivos por toda a região. Até que ponto isso muda o significado? O quanto esse argumento fica mais forte por causa do que o Irã é capaz de fazer contra nós e contra nossos aliados na região? Bom, de novo, como você disse, o Irã não é como os outros países que os Estados Unidos ou o Ocidente político atacaram nos últimos 30 anos. Mas como você mencionou, essa situação é muito, muito diferente. Não só eles têm capacidade de destruir todas as bases americanas e já mostraram que conseguem fazer isso, mas também pode haver mudanças profundas. A gente poderia ver o Kuwait colapsar, basicamente deixar de existir, sendo absorvido pelo Iraque. O Bahrein, por exemplo, não seria fácil, mas poderia passar por uma mudança de regime, com os xiitas assumindo o poder, e se tornar outro Iêmen alinhado com o Irã. E países como o Catar e os Emirados Árabes Unidos, com território pequeno, dependentes de usinas de dessalinização para ter água e de campos de energia que estão dentro do alcance do Irã, também ficariam extremamente vulneráveis. Eles dependem agora do corredor marítimo que está sob controle do Irã, e dá para dizer que em grande parte o mesmo vale para a Arábia Saudita. Então o Irã pode basicamente paralisar toda a região. Essa ideia de que basta jogar mais algumas bombas, ou, sei lá, bombardear a ilha de Karg, essas grandes ideias, tem um motivo para nunca terem sido colocadas em prática. É porque a retaliação do Irã seria tão extrema que mudaria completamente a região. Então sim, acho que, como você disse, isso mostra para os militares que há gente pedindo guerra. Eles precisam justificar isso, explicar o porquê. Quero dizer, se isso trouxesse algum benefício para os Estados Unidos, se a gente deixasse de lado a questão moral e tudo mais, e houvesse uma estratégia clara de como isso funcionaria, aí, tudo bem, daria para discutir. Mas não existe nada disso. Não tem. Não tem mesmo. E esse tipo de coisa, quando você fala sobre qual é o seu plano, qual é a justificativa, quais são os princípios morais, foi aí que o discurso ficou um pouco abaixo do esperado. Eu imagino que parte da plateia deve ter revirado os olhos, achando que já ia aplaudir quando ele terminou a parte anterior, mas aí ele acrescentou mais uma, falando sobre o governo atual e suas justificativas. Mas o que a gente nunca deve fazer é jogar bombas só por jogar. E isso é algo que o presidente nunca vai pedir para você fazer. Ele pode pedir para ir à guerra, sim. Mas quando ele pedir para ir à guerra, ele vai dizer exatamente por que você está indo. E eu acho que é isso que você deve esperar da sua liderança política. Eu meio que concordo. Era o que a gente esperava. Mas vamos ouvir de novo a gravação do que o presidente Trump realmente disse aos soldados sobre pelo que eles estavam lutando. As Forças Armadas dos Estados Unidos estão conduzindo uma operação enorme e contínua para impedir que essa ditadura tão perversa e radical ameace a América e os nossos principais interesses de segurança nacional. Nós vamos destruir os mísseis deles e arrasar completamente a indústria de mísseis. Ela vai ser totalmente, mais uma vez, obliterada. Vamos aniquilar a marinha deles. Vamos garantir que os grupos terroristas aliados na região não possam mais desestabilizar o Oriente Médio, nem o mundo, nem atacar nossas forças. E que não possam mais usar seus explosivos improvisados, ou bombas de beira de estrada, como às vezes são chamadas, para ferir gravemente e matar milhares e milhares de pessoas, incluindo muitos americanos. E nós vamos garantir que o Irã não consiga obter uma arma nuclear.
obtain a nuclear weapon. So they can't obtain a nuclear weapon. Então, eles não podem obter uma arma nuclear que não tinham. Nós vamos obliterar a marinha deles, o que não fizemos. Explodimos um monte de navios, mas não os barcos rápidos que controlam o estreito. Vamos destruir os mísseis de longo alcance deles. Mal chegamos a tocar neles. E vamos acabar com todos os grupos aliados deles, o que com certeza não aconteceu. Fora isso, tudo foi cumprido. Como é que você defende esse argumento quando tenta dizer que não vamos fazer isso? Olha, primeiro eu quero dizer que eu concordo com o que o Vance falou. Essa ideia de que você só manda tropas quando é realmente necessário. Porque eu me lembro, durante a Guerra do Iraque, o slogan era sempre algo como apoie nossas tropas, apoie nossas tropas. E claro, é uma boa forma de vender uma guerra. Mas, de novo, apoiar as tropas significa pedir que os soldados arrisquem a vida por uma causa. E esse é o compromisso dos soldados com o governo. Apoiar as tropas quer dizer que você só colocaria essas pessoas em perigo se fosse realmente necessário. Então eu acho que esse é um ponto importante que o Vance levanta, que isso é basicamente o contrato social do lado do governo. Não mandar os soldados para a guerra se não for preciso. Mas sobre por que isso foi necessário? Olha, um dia o J.D. Vance talvez não esteja mais no governo, e aí talvez ele fale de forma mais aberta. É que muitas vezes, quem está no governo fala um pouco por conta própria, mas também precisa equilibrar isso com o cargo que ocupa. E claro, não dá para contrariar o Trump nesse ponto. Talvez ele faça isso no futuro. Mas não, é claro que nenhum dos objetivos foi alcançado. A gente viu todos aqueles discursos no fim de fevereiro. Desnuclearizar o Irã, acabar com os mísseis balísticos, com os aliados regionais, ou proxies, como chamam, e até promover uma mudança de regime. Pois é, nada disso aconteceu. Quer dizer, sim, eles mataram o líder, mas o governo continua lá. E o programa de armas nucleares? Bom, na verdade nunca existiu um programa de armas nucleares, como a inteligência americana já tinha confirmado. Agora, claro, as coisas mudaram. Muita gente está dizendo que deveríamos ter uma arma nuclear. E não é difícil entender esse argumento. Por que você não teria um poder de dissuasão se a maior força militar do mundo parece determinada a destruir o seu país? Por que não buscar um meio de defesa? Então, de repente, isso passou a parecer muito mais atraente. E os mísseis balísticos, até se não me engano, foi o Trump que comentou que, bem, eles meio que precisam de mísseis balísticos, já que os sauditas têm. Então eles já voltaram atrás em muitas dessas coisas. E como eu disse, os aliados por procuração, eles não vão sair do Líbano, não vão sair do Iêmen, isso é absurdo. Também não vão sair da Palestina, ou seja, nenhum dos objetivos foi alcançado. E na verdade o pior de tudo foi a questão nuclear, sabe? Antes eles não precisavam de uma arma nuclear, agora talvez precisem. Isso é um desastre enorme. Se o Irã conseguir armas nucleares por causa disso, provavelmente vai haver uma grande proliferação na região. Então não, essa foi uma guerra desastrosa em todos os sentidos. Mas, de novo, se você é o vice-presidente, precisa vender a guerra. E acho que é exatamente isso que ele está fazendo. Eu não sei. Eu não sei se você precisa fazer isso. Acho que você devia simplesmente se afastar. Isso nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Mas se você realmente acredita nessas coisas, eu sei, é fácil para mim falar. Mas acho que talvez você devesse sair. Enfim, não é isso que vai acontecer. Olha, com o tempo que a gente tem, eu quero voltar a um assunto que você mencionou algumas vezes durante o programa, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Porque, durante a noite, houve um ataque importante, na verdade, uma destruição séria. Segundo a mídia de Kiev, durante a madrugada, um ataque massivo de mísseis e drones russos contra a cidade matou pelo menos 18 pessoas e feriu pelo menos 90. E como dá para ver nessa foto aí ao fundo, muitos alvos civis foram atingidos.
E o Gary tem aqui umas outras imagens de apoio para mostrar algumas dessas cenas. E primeiro dá para ver claramente, em plena luz do dia, o que parecem ser mísseis de cruzeiro chegando em poucos segundos. Sem defesa aérea, tudo muito nítido, atingindo direto os alvos. Também dá para ver vários alvos civis sendo atingidos. E eu queria te perguntar, de um ponto de vista um pouco diferente, a Rússia, obviamente, espera que isso aumente a pressão. Essa é uma resposta ao que a Ucrânia vem fazendo, atacando São Petersburgo, Moscou e por aí vai. Mas será que a Rússia não corre o risco de dificultar o próprio argumento ao atingir tantos alvos civis, transformando isso numa ameaça existencial para o lado ucraniano, da qual eles não podem mais recuar? Como você acha que isso vai se desenrolar? Bom, é claro que esse é sempre o problema com a escalada de um conflito. Ela torna muito mais difícil recuar depois. Na verdade, houve relatos quando a Rússia invadiu a Ucrânia lá em 2022 que mostravam algo diferente do que a mídia dizia. A imprensa tratou aquilo como uma invasão em larga escala, mas isso não era bem verdade. Naquele primeiro mês, os russos lançaram menos bombas do que os Estados Unidos lançaram no primeiro dia da guerra do Iraque. Ou seja, eles foram mais contidos. E não porque tenham uma natureza melhor do que a dos Estados Unidos. Não é isso. Eles foram mais contidos porque, como você mencionou, se tivessem feito bombardeios mais pesados, com mais mortes e destruição, a diplomacia depois seria muito mais difícil. E como você sabe, eles entraram em contato com o Zelensky no primeiro dia da invasão para tentar fechar um acordo que restabelecesse a neutralidade da Ucrânia. Por isso, não é uma boa ideia atacar de forma muito agressiva. E de novo, a gente já falou sobre isso. É a mesma coisa com o Irã. Quando se mata tanta gente assim, fica muito difícil conquistar qualquer boa vontade do lado dos iranianos. Então, claro, essa escalada por parte da Rússia vai ter um custo, tanto nas possíveis vias diplomáticas, quanto no que a Ucrânia está disposta a fazer. E é por isso também que eles têm sido mais contidos. Eu sei que isso não é algo popular de se dizer no Ocidente, onde nos dizem que a Rússia está cometendo genocídio e tudo mais. Mas se eles enviaram 600 drones e você tem 2 pessoas feridas ou uma morta, algo assim, é claro que eles tomam muitas precauções para limitar os danos colaterais. Mas o que a gente está vendo agora é uma escalada. Como muita gente já tinha alertado, a escalada agora está acontecendo. Não dá para atacar Moscou desse jeito como foi feito, atacar São Petersburgo desse jeito e achar que não vai haver resposta. Então existe uma pressão enorme sobre o Kremlin para adotar uma postura mais dura. E o que significa essa escalada? Bom, eu acho que isso já é a escalada. Isso quer dizer ignorar, em grande parte, o impacto sobre a população civil. Então esse tipo de ataque, na minha opinião, é diferente do que a gente via antes. Claro, eu não estou dizendo que os russos atacaram só a infraestrutura civil. O que eu estou dizendo é que eles também miraram principalmente em centros logísticos, em fábricas, em usinas de energia. Por algum motivo, até postos de gasolina agora entraram nessa lista. Eles estão tentando destruir o máximo possível para paralisar a logística. Mas eu acho que é isso que a gente vai ver cada vez mais agora. A guerra vai ficar bem mais feia. Pode ser que eles estejam intensificando a guerra contra os ucranianos. Mas também pode ser que a gente comece a ver mais sabotagens dentro da Europa. Talvez alguns ataques com drones, com aquela negação plausível. De novo, é especulação, ainda não aconteceu. Mas eu acho que a gente claramente cruzou uma linha vermelha para os russos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque a gente até usou no nosso programa um trecho do seu, quando você entrevistou o Karaganov. Ele falou de forma bem direta, bem apaixonada. Olha, a gente devia atacar. E isso me chamou muita atenção, porque ele disse no seu programa que recomendou ao governo usar armas convencionais contra certos alvos na Europa, onde fabricam os drones, onde produzem os motores de foguete, onde fazem parte da ajuda militar que estão dando para o lado ucraniano.
E a pergunta que fica é, ano Prince Putin vai ouvir isso que você quer? Is President Putin going to listen to him? What do you think? Well, this is where it's shifting. Again, this is the problem. Bom, é aqui que as coisas estão mudando. De novo, esse é o problema. Os falcões acabam vencendo o debate, porque, mais uma vez, isso vem de muito tempo atrás. Eu me lembro de ter escrito um artigo lá em 2016. O título era algo como Putin é a última alternativa pró-Ocidente na Rússia. E o ponto que eu fazia era sobre a pressão que ele já enfrentava naquela época. Todos os falcões na Rússia diziam, o que estamos fazendo? Porque estamos basicamente parados, deixando a OTAN se fortalecer. Porque eles sabiam que a OTAN nunca permitiria que a Ucrânia implementasse o Acordo de Minsk. Nunca deixaria a neutralidade ser restabelecida e a paz acontecer. Então eles diziam, agora é a hora de se preparar para a guerra. O que o presidente está fazendo? É daí que vem a pressão, e é daí que ela continua vindo. Então não existe, digamos, uma oposição liberal de coração mole. A principal oposição vem dos falcões. E como o Karaganov estava dizendo, aliás, ele foi o principal que pressionou o Putin a mudar a doutrina nuclear da Rússia para reduzir o limite para o uso de armas nucleares. E olha, eu participo das reuniões de Valdai todo ano e vi lá, por pelo menos 2 anos seguidos, o Putin dizendo para o Karaganov, não dá, vamos manter a nossa doutrina nuclear atual. No fim das contas, eles acabaram mudando. E isso foi em grande parte por causa da pressão, liderada também por gente como o Karaganov. Então a pressão está aumentando. E isso tem sim um peso sobre a Rússia, sobre o que a Rússia vai fazer. E o entrevistador em questão, o Karaganov, estava fazendo um ponto importante. Antes, quando ele dizia que era preciso atacar instalações de produção na Alemanha e em outros lugares, ele fazia parte de uma pequena minoria. Agora, ele afirma que representa a maioria. Então, a pressão sobre o Kremlin para agir mais está aumentando. Talvez eles ainda não estejam prontos para atacar a Alemanha ou atingir suas instalações de produção. Mas basta acontecer outro ataque como aquele em Moscou, e provavelmente é isso que eles teriam que fazer. Não sei se você viu isso. Uns humoristas russos ligaram para o assessor da presidente da Estônia e o vídeo foi publicado há poucas horas. Não, eu não vi. Pois é, basicamente o assessor da presidente da Estônia aparece dizendo que eles vão ajudar com as coordenadas quando atacarem São Petersburgo. E depois disso, a Maria Zakharova vem a público e diz algo como, olha, isso é uma espécie de prova de que a Estônia, que aliás é um país da OTAN, está participando dos ataques terroristas contra a Rússia. Então a gente já está entrando nesse território. E é importante lembrar das entrevistas que o Putin deu recentemente, em que ele reconhece o envolvimento mais profundo dos países da OTAN. Quando você faz uma declaração dessas, quando reconhece essa cumplicidade, esse nível de envolvimento dos países da OTAN, você acaba se colocando sob muita pressão para realmente conectar políticas concretas, ações reais, a esse discurso. E eu acho que é para essa direção que a gente está indo. Então, se você me perguntar, eu diria que isso é só o começo. A gente vai ver uma escalada muito intensa do lado russo, e vai ser algo terrível para os ucranianos e também para o resto de nós. Estamos caminhando em direção a uma possível guerra com os russos. E o que você acha? O que você estaria observando? Por que você acompanha isso há anos, até antes da guerra realmente começar? O que você imagina que poderia ser o ponto final, aquele limite que faria a Rússia atacar algo na OTAN? Seria algum alvo maior atingido em Moscou, algo mais importante? Ou você acha que isso já aconteceu? Que eles já ultrapassaram esse limite várias vezes e agora só estão esperando algum fator interno para reagir? Como você enxerga essa situação? Olha, eu não sei, para ser sincero. Pode ser que eles já tenham aprovado isso e estejam se preparando. Quer dizer, eu sei que eles estão acumulando grandes estoques agora dos mísseis Oreshnik.
Se você vai correr esse risco, quer dizer, o cenário ideal seria que eles lançassem alguns mísseis contra a Alemanha, atingissem algumas instalações de produção, destruíssem tudo e depois basicamente dissessem: olha, isso é um aviso, se vocês não recuarem da guerra ou da guerra por procuração na Ucrânia. E se em vez disso os europeus, talvez até os americanos também, decidirem escalar e atacar a Rússia, eles querem estar numa posição, eu acho, em que possam realmente revidar e não ficar presos nessa guerra lenta de desgaste. Eles querem ter algumas armas poderosas. Então eu acho que provavelmente estão se preparando para... Quer dizer, os europeus estão marcando datas para uma guerra com a Rússia. Então eu sei que os russos estão se preparando. Mas se eles já tomaram a decisão, ou se estão esperando por outra escalada, eu não sei. Isso ainda vai se ver. Bom, o Kremlin não está me ligando, então eu realmente não sei. É claro. Mas até agora, a gente precisa perguntar por quanto tempo essa contenção pode funcionar. Lembre que no ano passado, eles atacaram o sistema de dissuasão nuclear da Rússia, e segundo o FSB, o serviço britânico MI6 estava envolvido. Eles atacaram a residência do Putin. Atacaram Moscou desse jeito. Eles atacaram São Petersburgo no dia de abertura do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Então, de novo, se isso ainda não foi o suficiente para fazê-los perceber que precisam escalar ou retaliar, eu realmente não sei o que mais seria. Mas não precisa necessariamente ser algo mais poderoso. Eu acho que no ano passado, o Putin ainda falava na linguagem da diplomacia. Eles embarcaram naquela estratégia do Trump de policial bom e policial mau em relação aos europeus. Achavam que aquilo levaria a uma paz. Mas como dá para ver agora, pelo tom mais recente, não vai haver nenhuma paz negociada com o Trump. Então, na minha opinião, com a diplomacia deixada de lado, eles vão escalar. Bom, e talvez você até tenha respondido sem querer a minha pergunta, que é meio que a última aqui. Como historiador, e como alguém que presta muita atenção à história europeia, começo da Primeira Guerra, o começo da Segunda, tudo o que aconteceu entre uma e outra, e usando tudo isso como lente para olhar onde estamos agora. Levando em conta o que o Rubio disse há mais ou menos 2 semanas. Escolhemos um lado e estamos do lado da Ucrânia. Ou seja, nem existe mais a aparência de que estamos tentando buscar um acordo negociado, como você mencionou. Diante do que você vê, a Rússia dizendo, o que o Zelensky diz, o que os europeus estão fazendo, você acha que já passamos do ponto de não retorno e que pode realmente haver outra guerra continental na Europa, que com muita facilidade poderia se tornar nuclear? Ou ainda existe alguma chance de evitar isso, de algum jeito? Bem, ainda existe uma chance de evitar isso. Eu acho que, como acontece muitas vezes, as pessoas só acordam quando a gente já está à beira de um desastre. Ou seja, a gente pode chegar perto de outra crise dos mísseis de Cuba, em que basicamente teríamos 2 opções. Ou entramos em guerra, o que provavelmente acabaria virando uma guerra nuclear, ou damos um passo para trás. Mas claro, isso é muito perigoso, e é por isso que os russos também têm tentado evitar essa situação. Só que isso também pode ser parte do motivo pelo qual eles estão ficando mais agressivos nos bombardeios na Ucrânia, para mostrar que não podem ser totalmente previsíveis. Porque se você ficar muito limitado, os europeus e os americanos vão achar que têm o controle da escalada, que podem atacar um pouco dentro da Rússia, medir exatamente como ela vai reagir e depois conseguir reduzir a tensão. Então eu acho que o raciocínio no Kremlin agora é o seguinte: a gente precisa aprender, ou melhor, os europeus precisam voltar a ter medo da gente. E o mesmo vale para os americanos. Eu não acho que a gente tenha passado desse ponto ainda. A guerra não é inevitável. O problema é que muita gente acha que ela é. E quando você passa a acreditar nisso, aí sim a diplomacia vira só uma fachada e todo mundo começa, na prática, a se preparar para a guerra. E aí isso acaba se tornando, sim, inevitável.
Mas eu não acho que a gente chegou nesse ponto ainda. A gente está chegando lá, com certeza. Quer dizer, se você ouvir o que os políticos europeus dizem, ninguém fala em paz. Pelo menos o Trump ainda conversa com os russos. Os líderes europeus não falam com a Rússia desde 2022. Já são mais de 4 anos boicotando a diplomacia. E é polêmico, na Europa, até sugerir que talvez seja uma boa ideia conversar com seu adversário. Ainda mais quando é a maior potência nuclear do mundo. Mas não, a gente também está preso a uma classe política muito inútil, o que torna tudo isso ainda mais perigoso. Realmente. E fico feliz que você ainda tenha um pouco de otimismo, porque eu praticamente já perdi o meu, por muitos dos motivos que você mencionou. Eu vejo os políticos europeus, vejo o governo Trump, vejo a intransigência dos dois lados, o tom cada vez mais agressivo do lado russo, e o Zelensky sem nunca desacelerar, tentando levar essa questão cada vez mais adiante. Fica difícil para mim imaginar como a gente evita isso. Espero que você esteja certo e eu errado, porque seria catastrófico para todo mundo se acabar desse jeito. Muito obrigado por ter vindo hoje e por compartilhar sua análise aqui. Só lembrando, o pessoal pode encontrar mais do Glenn Dizon no programa The Glenn Dizon Show, que a gente também acompanha bastante, e às vezes até usa alguns dos seus vídeos. Sempre muito bom. Valeu, Glenn. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Não esquece de contar para os seus amigos, aqueles que adoram ouvir podcasts. Faz eles colocarem o Daniel Davis Deep Dive na lista deles. Eles precisam saber o que você já sabe. Eles podem ouvir no mesmo lugar onde já escutam os outros podcasts. É só você contar para eles.